Bom dia, meus caros. Obrigado mais uma vez aí pela presença de todos e participação de mais um webinar Infoblox. O tema de hoje será uma solução que nós temos, né, chamada NetMRI, uma solução para gestão e controle de ativos de rede, Layer 2, Layer 3, um produto muito interessante, né? Aqui do lado do Infoblox participam eu, Paulo Graça, o Celso e o Sandro Tonholo, né? Somos os representantes da Infoblox para o Brasil. Antes de iniciarmos, quero prestar um agradecimento especial a toda a equipe da Binário, principalmente ao Valtir, que tem nos apoiado bastante nessas dinâmicas que nós estamos tendo com nossos clientes. Isso é muito importante para fortalecer a nossa parceria e principalmente para divulgar os nossos produtos e soluções. Esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado a todos vocês através da Binário. Eu vou dar um stop no meu vídeo para que a apresentação fique um pouco mais rápida e seguimos com ela em respeito a todos que já estão conectados. Vocês me ouvem bem? Sim, Paulo. Sim, fantástico. perfeito. Obrigado. Vamos em frente. Bem, uma rápida apresentação da Infoblox, como é de costume, né? Nós fazemos sempre isso para que os nossos clientes entendam quem é a Infoblox. Infoblox é uma empresa americana sediada na cidade de Santa Clara, nos Estados Unidos, na Califórnia. Nós temos aí 50% do market share do mercado. Obviamente, esse market share é voltado para soluções de DDI, não especificamente para esse produto que nós vamos tratar hoje, mas sim é algo que nós nos orgulhamos bastante pela questão de termos uma presença muito forte em todos os países e em vários clientes dentro desses países, né? Infoblox recebeu recentemente, no ano passado, e esse ano também, né, fomos premiados com um prêmio muito significativo para nós, que é as melhores 25 empresas de segurança, hoje instaladas pelo mundo, e a nossa contribuição é muito forte no sentido de segurança para dispositivos de rede e principalmente soluções para DNS e DHCP. Indo em frente, o nosso produto de hoje, o produto que vamos apresentar hoje é um produto chamado NetMRI. Esse produto tem esse nome por uma razão muito específica. Na verdade, é uma solução multivendor que provê aos administradores de rede, que cuidam de toda a infraestrutura da rede, Layer 2, Layer 3, o que nós chamamos de ressonância magnética. Por isso, o nome do produto é NetMRI. MRI em inglês significa exatamente ressonância magnética e net de network. Então, unindo essas duas palavras, surgiu o nome do produto, NetMRI. Esse é um produto muito interessante, porque ele é uma solução multivendor, então ele abrange todos os fabricantes que possivelmente nossos clientes possam ter, não importa se está dedicada a rede, basicamente ou predominantemente é composta por soluções Cisco, Interas, Juniper, etc. Isso não importa, é um produto multivendor. E por ser um produto multivendor, nós provemos muitos benefícios comparado aos concorrentes ou até mesmo às soluções que os próprios fabricantes possuem. Soluções essas que, obviamente, fazem a gestão e controle dos seus próprios dispositivos, né? Aqui não, o NetMRI faz exatamente, abrange toda essa base instalada e provê numa única ferramenta toda a gestão, controle, automação dos dispositivos de rede. Nós vamos falar bastante sobre isso. O foco principal do produto é prover principalmente a visibilidade. No momento que a ferramenta faz o discover dos devices de rede, automaticamente você passa a ter uma grande visibilidade de quantos devices você possui no seu ambiente. Sejam, não importa novamente, né, não importa o fabricante, sejam switches, roteadores, firewalls, ITS, IPS, proxies,
entre outros elementos de rede, e não importa, nesse caso, qual seja o fabricante, o seu fornecedor. A solução faz o discover, automaticamente ele gera uma lista de dispositivos reconhecidos e a partir desse momento permite que possa ser feito automações, possa ser feito coleta de configurações desses dispositivos. Funciona muito bem como um depositório de configurações desses dispositivos e principalmente ele aplica compliance em todos os devices de rede, o que é muito importante. Então, que tipo de compliance? Compliances de mercado já conhecidos como SOX, ITIL, DISA, PCI, entre outros, ISO 27000. Então, compliances de ISO, na verdade, né? Praticamente todos. E também os compliances internos, caso você como cliente tenha um compliance interno, que esse compliance é feito através de inspeção manual, não existe uma automação, é possível através da ferramenta, importar esses compliances, ou seja, criar um workflow dentro da ferramenta para que o seu compliance passe a ser também inspecionado pela ferramenta e analisado em todos os seus dispositivos. É uma ferramenta muito eficiente. E automaticamente, né, nós temos integração com a nossa ferramenta de IPAM também desse produto, onde esse produto traz todas as informações coletadas via rede, tabela ARP de dispositivos, nome de dispositivos, versões de sistema operacional, etc., e alimenta também a ferramenta de IPAM. Para ilustrar aqui alguns dos fabricantes que são suportados pelo nosso produto, esse produto denominado NetMRI. A lista é bastante ampla e veja que em cada um desses fabricantes, né, quantidade de modelos de equipamentos, switches, roteadores, IPS, Fire, IDS que cada um possui. Então, é uma lista muito ampla. Haja visto, por exemplo, como exemplo aqui, né, Cisco, ou até mesmo fabricantes de firewalls, como Juniper, Fortinet, SonicWall, Palo Alto, Checkpoint, e possui uma lista bastante ampla de produtos, né? Cada um desses fabricantes. Então, a lista de devices suportados ela é muito grande. Como vocês bem veem, né? Soluções como HP, Procurve, Bluecoat, Riverbed, F5, suítes de backbone, né? Composto principalmente usados pelas operadoras, Motorola, por exemplo. Então, é uma lista de dispositivos bastante ampla. E o que principalmente esse produto faz é prover facilidades, gerar facilidade e, acima de tudo, visibilidade para o ambiente de rede. Então, no momento em que eu conheço os meus dispositivos, sei exatamente onde cada um está instalado, eu posso agora gerar padrões de configurações através de políticas de enforcement. Né? Então, eu posso gerar configurações, templates de configurações e eu quero que esse produto, o NetMRI, verifique se determinado fabricante, determinado modelo de equipamento está ou não compliance com o meu config template. Se isso não, se o produto, ou switch, roteador, ou qualquer que seja o produto da rede, não estiver compliance com o template padrão, com config template, automaticamente a ferramenta aplica o config template a esses dispositivos Layer 2, Layer 3. Então, isso ajuda bastante. Além de tudo, ele aplica, como eu comentei, os policies compliances de mercado. Então, muitas equipes de rede, em determinados períodos do ano, muitas vezes no meio do ano ou ao final do ano, precisa apresentar relatórios de auditoria, né, mostrando o quão compliance a solução de rede está. Então, dessa forma, você já tem os compliances disponíveis para ser aplicados de acordo com o seu negócio. Se o seu negócio é um negócio financeiro, você pode aplicar PCI, ou IT, ou DISA, enfim, você escolhe o compliance e o produto aplica compliance em todos os dispositivos da rede. Ou até mesmo você pode selecionar grupos de equipamentos, o qual no grupo de switches, por exemplo, você quer aplicar ITIL, o outro grupo você deseja aplicar SOX, o outro grupo de equipamentos você deseja aplicar DISA, entre outros compliances, enfim, é uma escolha do cliente, isso já está embarcado. É uma solução que já possui todos esses módulos, então não há custo adicional
para agregar um módulo ou outro. É um produto já pronto, é um bundle onde todos esses módulos já estão instalados. E uma vez feito isso, né, você passa a ter uma grande visibilidade da rede, o que auxilia muito na gestão e controle. Porque, em média, 80% dos problemas que acontecem nas redes são provocados por falta de visibilidade ou falha humana. Né? Determinado equipamento, por exemplo, pode passar por uma configuração, sofrer uma configuração, e essa configuração gera um impacto em outros elementos de rede. Isso é muito comum de acontecer. Muitas vezes cria-se, por exemplo, uma ACL num determinado dispositivo e essa ACL impacta nos demais equipamentos, bloqueando determinado tráfego ou dando muita permissão a determinado tráfego. Então, o NetMRI vem corroborar nessa direção. Ele faz a análise dos configs e mostra exatamente se algum equipamento está mal configurado ou esse elemento de rede já está gerando um impacto em outros dispositivos, ele automaticamente aponta essas informações, envia essas informações para o administrador, informando através de mensagens por e-mail ou até mesmo diretamente na console, no momento que o administrador acessa o dashboard da ferramenta, ele já traz uma lista completa dos problemas detectados. Isso nós vamos ver já daqui no demo que eu vou apresentar a vocês. Né? Automaticamente, uma vez que você tem maior controle, gestão, visibilidade, a redução de custo é inerente. Né? Dessa forma, não que você vá reduzir custo, sim, me arrisco a dizer que você pode até reduzir custo no que diz respeito à ampliação da sua base de devices instalados, como, por exemplo, os suites. No momento que você tem uma grande visibilidade nos seus suites e tem um inventário de portas, de repente você pode remanejar equipamentos ou remanejar portas, o que vai evitar, por que não, uma compra de dispositivos de rede, por exemplo, como suites, no seu ambiente. Então, um pouco do que a ferramenta faz é exatamente isso. Oferece um discover automatizado. Nesse momento, junto a esse discover, automaticamente se tem também uma topologia de todo o ambiente, da rede toda, ou por grupos de dispositivos, Layer 2, Layer 3. E dessa forma se pode implementar melhorias na rede, prover automação a todos esses dispositivos. É possível também fazer a sincronização desse produto NetMRI com a nossa solução de IPAM, de forma que todos os devices que foram detectados pelo NetMRI, essa base de dados é importada também nas redes que estão no IPAM, e dessa forma, cada endereço IP utilizado em cada subrede passa a ser também controlado e gerido pelo IPAM. Isso traz muitos benefícios, de forma que facilmente é possível identificar quando se tem um problema na rede, seja causado por qualquer situação, qual dispositivo gerou o problema, onde ele está conectado, com qual switch ele está conectado, se é um problema gerado por um laptop, um desktop, um smartphone, ou até mesmo o próprio switch, que pode estar gerando algum problema, por exemplo, alta taxa de erros numa porta por ela estar mal configurada, e isso está impactando a aplicação, ou seja, a aplicação ao qual o servidor da aplicação está conectado ao switch, por alguma razão pode estar mal configurada aquela porta, e isso está gerando muito CRC error e degrada a performance da aplicação. Esses são alguns exemplos, né? Exemplos simples, mas que sim, são exemplos do cotidiano, do dia a dia. O produto também tem um módulo muito interessante, muito poderoso, chamado Switch Port Manager. Esse módulo é um aliado, é um grande amigo dos administradores de rede, de forma que no momento que ele faz o discover de todos os switches de rede, ele contabiliza, gera um accounting de todas as portas existentes na rede. Se você tem 50 switches, 100 switches, 200 switches, 1000 switches na rede, ele vai fazer um sumário e vai dizer, olha, o total de portas existentes está aqui,
Desse total de portas existentes, você tem 50% em uso e 50% disponível, ou 80% em uso e 20% disponível, ou seja, o percentual de uso de portas e o número de portas disponíveis. Traz uma informação muito importante, interessante e super necessária, principalmente para os administradores de rede, que é, ok, eu tenho as minhas portas em uso e disponíveis, mas quais dessas que estão conectadas, todas essas portas que estão diretamente conectadas aos switches e aos patch panels, quais de fato possuem algum tipo de tráfego? Ou quais dessas portas não trafega nada por elas há mais de 10, 15, 20, 30 dias. Essa informação é muito importante para que você possa fazer uma realocação de portas ou designar essas portas as novas vilãs, se essa for a necessidade. Então, a solução te apoia muito nessa direção. E, dessa forma, te traz muitas estatísticas e ajuda na remediação de problemas. Essa ferramenta também traz um aplicativo, um app, que você pode baixar da sua Store, não importa se seja a Apple Store ou Google Store, existe um aplicativo que você consegue fazer gerência de alguns dos módulos através do app, de onde você estiver. Então, estou em casa e preciso ver quais são as portas disponíveis, ou ocorreu um problema na empresa, estão me acionando. Do aplicativo você já consegue fazer muita coisa e verificar quais possíveis problemas foram gerados na rede e é a forma que você consegue resolvê-los. Módulo bastante importante também que nós temos nessa ferramenta é o módulo de gestão de configuração, o que é chamado de Change Manager. Uma vez que a ferramenta faz o discovery em todos os dispositivos, automaticamente ela começa a coletar e armazenar os configs. Dessa forma, qualquer mudança que surgir logo após o discovery, que a ferramenta efetuou na rede, estes configs passam a ser armazenados e você tem a capacidade, a condição de verificar, determinado equipamento de rede passou por uma mudança na semana passada, passou por 5 mudanças na semana passada. 5 alterações foram feitas nesses equipamentos. Logo, você vai ter 5 configs armazenados na ferramenta para que você possa fazer a configuração e gerar relatórios também, de maneira que a ferramenta te oferece informações de quantos equipamentos passaram por mudança ou quais os top 10, top 20, top 50 equipamentos que mais sofrem mudança no seu ambiente. Isso é uma informação bastante interessante, porque você passa a saber quais foram essas mudanças realizadas e quem as realizou. A ferramenta conta com um serviço de autenticação através de Radius, LDAP, Tacax e também do Active Directory, de forma que quando o usuário se loga na interface da ferramenta, ou melhor, quando o administrador se loga na interface da ferramenta, toda a experiência desse administrador é logada, é gravada nos logs, nos syslogs e no audit log, de maneira que é possível fazer a rastreabilidade de quem gerou a mudança e se aquela mudança que foi gerada ocorreu ou gerou ou também um impacto no ambiente. Se isso acontece, facilmente é possível fazer o restore do config, porque o config, antes de ser alterado, a ferramenta já tem uma cópia. E se eu realizo uma alteração, ela realiza uma outra cópia desse config. De maneira que, se o impacto for muito grande após a mudança, eu posso facilmente fazer o restore deste config de maneira rápida e sem ter que, por exemplo, salvar o config num arquivo texto antes de realizar a mudança. Você tem um depositório de configurações na ferramenta. Isso ajuda muito aos administradores de rede e dá muita segurança no momento de se realizar mudanças. Outro ponto importante é um relatório de mudanças, né? Então, todas as mudanças, elas são logadas e a ferramenta também te permite e te provê scripts pré-configurados para que você realize também mudanças em escala, em lote, por exemplo.
Imagine o seguinte, eu tenho um grupo de equipamentos, Juniper, Cisco, Enterasys, Brocade, etc. Uma linha bastante ampla de devices, né? De multi-vendors. E eu quero agora fazer a atualização do firmware desses equipamentos. Eu quero atualizar todos eles. Então, a ferramenta te oferece um script para Juniper, um script para Cisco, um script para Huawei, um script para Enterasys e assim por diante. E também permite, possibilita que você crie e configure os seus próprios scripts, personalize os seus próprios scripts através de linguagens simples como Python, Perl e CSS, que é uma linguagem proprietária da Infoblox, mas nós temos aí cursos, né, treinamentos para ensinar os nossos clientes a usar essa linguagem, mas, por exemplo, linguagens como Python é facilmente, né, muita gente conhece, não é complexa, você pode gerar seus scripts. Bem, entendendo que a ferramenta já possui scripts pré-configurados, no momento que você tem um parque de ativos, por exemplo, Juniper, e você quer fazer a atualização desses arquivos, desses parques de ativos, você seleciona o script, informa ao script onde está o arquivo, o qual ele deve fazer o pushing dentro do switch e a partir daí iniciar a rotina de configuração. E dessa forma você executa o script, aponta um único device, um grupo de devices ou seleciona quais devices na lista de opções que a ferramenta te oferece você quer enviar aquele config, aquele arquivo binário para atualização. E quando isso é feito, o script dispara e inicia-se o processo de automação. Então, dessa forma, ao final da execução do script, ele vai dizer quais atualizações foram bem sucedidas e se ocorreu, por alguma razão, algum problema na atualização de um dispositivo de rede, ele também te notifica e te gera qual foi o erro encontrado. Muitas vezes, erros podem ser por questões de comando, linha de comando, que é distinta de um modelo para outro, e foi aplicado no script, configurado no script um único comando, e dessa forma ocorreu um erro. Quando isso ocorre, facilmente, né, se entende qual é o problema, se provê a remediação na configuração do script, executa-se novamente o script para aplicar somente aquele dispositivo que gerou o problema, que não foi atualizado com sucesso, e novamente você tem aí o teu parque facilmente e rapidamente instalado, né? Isso se estende a outros tipos de configurações, por exemplo, como criação de ACLs, criação, atualização de banners, enfim, toda a parte possível que a automação possa te gerar, ou que você imagina realizar no seu ambiente, é possível através dos scripts pré-configurados que a ferramenta te oferece. O outro ponto bastante importante, né, eu comentei no início, é a parte de policy, gerenciamento de políticas. Então, novamente, se o meu negócio exige um compliance ou que eu crie políticas de verificação de compliance na minha rede, eu posso aplicar os compliances disponíveis pela ferramenta, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um policy compliance de violação de políticas, no caso de DISA. Então, a ferramenta analisa os configs, verifica se aqueles configs ou se aquele parque de dispositivos está em compliance ou não com os policies compliances de mercado, ou até mesmo os policies compliances criados pelo próprio cliente, né? Para verificação, por exemplo, eu posso gerar um policy compliance para verificar se as communities estão sendo alteradas ou não, ou se existem communities que não são padrão da empresa nos meus configs. Dessa forma, uma vez que esse Policy Compliance criado inspeciona o config, ele vai te gerar uma lista dizendo, olha, esses configs, esses arquivos de configuração desses elementos de rede possuem communities como public, por exemplo, né? E uma community public é facilmente violada, é facilmente passível de ser utilizada para diversos fins. Então, cria-se uma política para que, no momento que o equipamento NetMRI, que a solução NetMRI, detecte que uma community public está criada em algum equipamento, muitas vezes por falha humana, ele automaticamente vai e faz a remediação.
E essa remediação é deletar aquela community. Essa community não é permitida no meu ambiente. A minha community é mais forte. Eu tenho uma outra community, eu tenho uma community interna própria, e community public não é possível. E da mesma forma, a verificação de compliances de portas. Ora, se eu tenho uma lista de devices, onde 50% da maioria desses devices eu tenho de portas disponíveis, e eu quero aplicar 802.1x, eu quero aplicar port trunking, eu quero aplicar, por exemplo, policy, algum tipo de configuração na porta, que ela fique sempre totalmente in disable, não fique enable por não estar em uso. Então, todas essas formas de prover um nível maior de segurança na rede é possível através da criação de políticas de compliance. Junto a isso, óbvio, né, a ferramenta oferece um nível de relatório bastante amplo, onde você consegue fazer um inventário, por exemplo, de todo o seu ambiente. Então, você vai saber, através das ferramentas de relatório, quantos devices eu tenho, por exemplo, que são classificados nos grupos de segurança, como firewalls, IDS, IPS, proxies, quantos são suítes Layer 2, Layer 3, quantos são suítes apenas Layer 2, dos suítes que eu possuo no meu data center, que são suítes chassi, por exemplo, quais os módulos que cada um desses suítes possui. Então, você passa a ter um inventário completo de todo o seu ambiente a nível de rede, né? Layer 2, Layer 3. Obviamente, os dispositivos que estão conectados, que nós chamamos aqui de end hosts, né? Por exemplo, um servidor Microsoft, um storage, uma impressora, um servidor de banco de dados, enfim, ou outros dispositivos, PCs, por exemplo, também, né? Dispositivos endpoint, você também consegue gerar uma lista, mas você não consegue gerenciá-los. Então, servidores não são gerenciáveis pela ferramenta. O propósito dessa ferramenta é a rede, Layer 2, Layer 3, ambiente Layer 2, Layer 3. É óbvio que você consegue verificar quais dispositivos estão conectados a todos esses elementos Layer 2, Layer 3. Existem relatórios que te geram essa informação, mas de fato não é o intuito da ferramenta fazer gerenciamento, por exemplo, de servidor através desse NNP. Isso não é o foco do produto. Bom, eu vou apresentar a vocês aqui uma rápida demo desse produto, né, para que vocês entendam um pouco do que nós estamos falando. Então, ao logar na ferramenta, esta é a primeira tela, o qual é apresentada, produto chamado novamente NetMRI, é um produto 100% Infoblox, criado por nós, não tem base com nenhuma outra solução, foi desenvolvido pela Infoblox. E aqui nós temos algumas tabs que seguem muito o padrão Infoblox, né? Tab, subtab, para você poder navegar de forma intuitiva. No momento que a ferramenta inicia o Discover, ele classifica, como eu comentei no início, os dispositivos em grupos. Então, eu posso criar os meus próprios grupos e através de expressão regular, determinar que o equipamento classifique esses devices nos grupos pré-definidos através de expressões regulares. Então, por exemplo, aqui, grupo padrão, né? Switching, eu tenho 29 switches nesse ambiente. Roteadores eu tenho 30, equipamentos de segurança como Firewall, IDS, etc. são 6. Aqui também eu criei um grupo de Firewalls para poder separar ou disseminar. São os mesmos equipamentos, mas eles estão classificados em 2 grupos, como vocês podem ver. Isso apoia muito a forma de construção dessa árvore. Então, eu clico na árvore principal, né, onde eu tenho aqui todos os devices, e vou adicionando os meus grupos. Por exemplo, o grupo posso criar grupos por departamentos, por filiais, por localidades remotas, e dentro de cada grupo eu posso também classificar. Então, eu tenho uma filial remota, e crio o nome da filial remota, e crio dentro do nome da filial vários grupos, como vocês podem ver aqui. Então, quantos dispositivos de roteadores eu tenho, ou switch Layer 2, Layer 3? Quantos dispositivos de segurança eu possuo dentro daquela filial? De forma que você vai construindo a árvore
de dispositivos do ambiente de rede desta forma, bastante simples. Bem, aqui logo de cara, né, vocês veem uma lista bastante grande de erros, né, e onde o produto começa a mostrar muita informação relacionada a policy compliance ou violações de políticas. Então, nesse caso aqui, ele me diz, olha, esse device está com alto uso de CPU e isso está impactando em outros 2 equipamentos. Provavelmente, equipamentos core ou equipamentos que estão diretamente conectados a ele. Já nesse outro, ele me diz, olha, você tem aqui uma política, um policy violation, uma violação de política, e essa violação também impacta em 32 equipamentos. Veja o poder dessa ferramenta no sentido de inventário de rede e, principalmente, de auditoria. Né? Todas as redes, principalmente das grandes empresas, passam por uma grande auditoria todos os anos e a gente sabe que os administradores de rede sofrem muito em gerar evidências de compliances, mostrando que, olha, o data center está 100% ou está de acordo com as normas de auditoria da empresa. Isso vai desde o piso falso aos sprinklers, aos extintores e, obviamente, todos os dispositivos Layer 2 e Layer 3 que estão dentro do data center, que é o que a ferramenta aqui te faz. Então, quando você gera um relatório de não conformidade, a ferramenta te ajuda a gerar essa conformidade, né? Ela aponta quais são os equipamentos que não estão compliance com os policies de auditoria ou com os policies de mercado ou até mesmo com os policies da empresa, de forma que você toma uma ação proativa quando o auditor chegar para te pedir um relatório como esse dos dispositivos da rede, ou até mesmo a auditoria rodar ferramentas, executar ferramentas no ambiente de data center para descobrir possíveis problemas que vai te causar uma penalidade ou vai te causar um trabalho maior para prover aquela remediação. Então, essa ferramenta te apoia muito nesse sentido, de ser proativo e resolver problemas até mesmo antes mesmo deles serem detectados. Também comentei das mudanças, né? As mudanças que os equipamentos podem sofrer. Então, você tem aqui um dashboard para que você saiba quais os equipamentos que mais sofrem mudanças e quantas mudanças eles sofreram durante um período. Nesse caso aqui, esses duas mudanças num período. Eu posso customizar isso por dia, por semana, por hora, por mês, etc. Policy Compliance, foi o que eu comentei, e é exatamente nesse modelo, nessa tab que nós realizamos os Policy Compliance. Então, sempre que eu crio um Policy Compliance customizado, eu faço a inspeção. Então, está aqui o Policy Compliance, né? Então, eu montei esse ambiente de propósito. Então, aqui são os Policy Compliance de mercado, ITIL, DISA, SOX, etc. E eu pedi para ele inspecionar em todos os dispositivos Cisco para saber se os configs estão ou não compliance. E aqui, né, o X indica que realmente não estão compliance, e ele me diz exatamente por que não estão e o que eu preciso fazer para estar em compliance. Se eles estivessem em compliance, eu teria um checkbox verde aqui, né? Estaria, olha, esses equipamentos estão compliance com esta norma e os demais não, ou todos estão em compliance com esta norma. Então, é uma forma muito fácil, rápido de se gerar esse tipo de informação e verificar como a rede está. Outro ponto bastante interessante é que você passa a mensurar ou monitorar todos os níveis do hardware em si, ou seja, um appliance, um dispositivo Layer 2, Layer 3 físico ou virtual. Então, você tem capacidade de monitorar CPU, memória, uptime, quantidade de interfaces, etc. Então, essa é uma função bastante interessante. Obviamente, todos os protocolos, né, a ferramenta também identifica a quantidade de device e os protocolos que cada um deles utiliza. Por outro lado, nessa outra tab que nós chamamos de Network Explorer, você tem aqui muita informação também. E começando aqui, nessa primeira tab, é a tab do Switch Port Manager, ou seja, é um inventário, um assessment de todos os meus switches, e é um módulo específico para switch, é um assessment de todos os meus switches de rede, e aqui ele me dá um sumário da somatória das portas dos meus switches,
quantidade de portas disponíveis, quantidade de percentual dessas portas disponíveis, quantas portas eu possuo que não recebem ou que não estão conectadas há mais de 40 a 14 dias, ou seja, eu posso ter um cabo conectado numa porta, aparentemente no visual essa porta está em uso, porém ela não tem atividade há mais de 14 dias. Esse threshold ele é possível ser configurado, basta clicar aqui e o administrador da rede pode configurá-lo para mais tempo ou menos tempo, 10 dias, 12 dias, 30 dias, né? E também te oferece uma informação de quantidade de portas disponíveis e o percentual de portas disponíveis. E aqui, dentro de cada um desses suítes, você tem a mesma informação, mas relevante a cada equipamento. Então, eu tenho esse equipamento aqui, eu tenho 18 portas disponíveis no total, em uso no total, 10 portas são disponíveis e 10 portas estão livres, consequentemente, essas 10 portas estão disponíveis. Isso para todo o inventário. Você pode paginar até o final e a partir desse momento, obter informações desse device. Eu não sei o que é esse device. Nesse momento, ele não me diz se é um switch Juniper, Cisco ou qualquer um outro. Então, basta clicar aqui no IP e eu passo a ter informações desse dispositivo. Então, ele me diz agora a descrição do dispositivo, qual é o vendor, qual é o modelo, quanto tempo ele está ativo, qual é o MAC address e todos os problemas detectados de violação ou de configuração mal realizada nesses configs. Então, muita informação também. E a partir daí eu consigo, obviamente, navegar na quantidade de mudanças que ele possui, que foi realizada nesse dispositivo, quais os policies compliances que foram aplicados, se é que foram aplicados, né? Eu consigo ter informações de performance desse dispositivo. Por exemplo, aqui estão os policies compliance. Onde você tem interrogue que não foi aplicado um policy compliance. Onde você tem um checkbox ou a linha de erro, sim. O X, né, representando algum problema no policy compliance. Então, aqui, por exemplo, ele está compliance com PCI, nessa norma de PCI, com relação a SNMPv3, e nesse caso, ele não está, nesses outros, os que estão com X vermelho, ele não está em compliance. E facilmente é possível aplicar um compliance, verificar qual é o problema, né? Basta verificar, clicar, aproximar, na verdade, o mouse ao problema, e entender qual é o problema e executar a remediação a este problema. Questões de performance também, né? Eu consigo visualizar tudo isso nesse device. E aí, outras informações com relação à quantidade de portas, interfaces que foram conectadas nos últimos dias ou que foram desconectadas nos últimos dias. Uma lista bastante grande de informação. Passando para a parte de configurações, onde eu consigo realizar aí algumas tarefas, por exemplo, iniciando aqui pela parte do config template, a ferramenta faz a coleta dos configs e dessa forma me permite comparar ou visualizar o config dos meus devices. Por exemplo, este device aqui, ele tem 2 configs, ele não sofre mudanças há bastante tempo, mas eu posso, se assim eu desejar, comparar, saber o que mudou ou qual a configuração que eles possuem. Basta marcar esse device e eu venho aqui nesse botão e clico em Compare, faço a comparação dos configs e ele me diz, olha, quantas mudanças esse config sofreu, quantas linhas foram adicionadas e quantas linhas foram removidas nesse config. Nesse caso, nenhuma. Vamos pegar um outro exemplo. Eu vou desmarcar esse switch e vou comparar, eu vou usar este aqui. Opa, perdão. Eu quero saber deste outro modelo aqui. Vamos pegar um modelo onde tem um pouco mais de configurações. Talvez este. Bom, enfim. Vejam que eu tenho 2 modelos, 2 equipamentos Nexus aqui, né? Então, eu tenho o final 145 e o final 144. Eu quero comparar esses 2 configs. Muito provavelmente podem ser suítes que são suítes que compõem o meu backbone, meu data center. Isso vai facilitar demais o compare.
Então, eu seleciono primeiro o meu device, esse aqui. Opa, perdão, não é isso. Aqui já estou visualizando esse switch Nexus. Eu seleciono no Running Config desse equipamento. Seleciono também o próximo, que é logo abaixo. E posso comparar. Perdão, fiz errado. E posso, está aqui na lista de baixo. E posso comparar esses dois configs de maneira bastante simples. Então, eu tenho na minha tela, nesse momento, o config dos dois equipamentos. Ops, é aqui que eu quero clicar. Então, eu marco este e comparo. E aqui eu vejo as linhas que foram adicionadas, as linhas que foram removidas e as linhas que foram mudadas, alteradas, né? Devidamente com a cor. Eu consigo agora saber o que mudou entre um e outro e, se for o caso, eu posso fazer o rollback desse momento, nesse exato momento. Basta eu vir aqui e pedir para ele fazer o restore ou salvar esse config como um template para que a ferramenta verifique verifique essa configuração em todos os equipamentos desse modelo e use este config, o config escolhido, como config template. Outra parte bastante interessante na ferramenta são as... Perdão, vou voltar aqui. Outra parte bastante interessante nessa ferramenta é a possibilidade de você criar expressões regulares, para que você possa buscar alguma informação no ambiente. Por exemplo, eu quero saber quais equipamentos na minha rede, eu vou selecionar aqui um grupo, por exemplo, de switches, né? E aleatoriamente eu quero gerar uma expressão regular, eu quero saber quais equipamentos na minha rede possuem a palavra VLAN, por exemplo. Eu adiciono e ele vai fazer uma pesquisa de todos os equipamentos que possuem a palavra VLAN. Pode ser a VLAN 120, se eu souber qual VLAN eu quero buscar. Por exemplo, aqui eu tenho VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Eu posso fazer a pesquisa por VLAN 2. Então, agora eu já sei qual é o nome da VLAN. Eu digito simplesmente a VLAN número 2, adiciono e mando fazer uma pesquisa. E a ferramenta me traz todos os configs que possuem a VLAN 2. Isso posso adicionar uma ACL 90, ACL 120, qualquer informação que eu queira fazer a pesquisa, seja pelo MAC address, qualquer dado que eu tenha, através das expressões regulares, eu consigo fazer isso de uma maneira muito fácil. Então, isso também me auxilia muito em saber, por exemplo, se a ACL 90 em determinado grupo de equipamento, ela está como allow ou deny. Então, isso também ajuda muito no troubleshooting. Parte bastante importante e uma das principais da ferramenta, o que ela se propõe fazer de melhor, é a automação. Então, dentro desta tab de Job Manager, nós temos uma lista bastante ampla de scripts, onde eu posso realizar diversos níveis de automação. Por exemplo, eu posso fazer eu posso rodar um script que vai fazer um update ou um upgrade de firmware dos meus switches de rede. Então, eu tenho aqui, facilmente, eu posso editar esse script. O script já está pronto, pré-configurado. Eu posso me aproveitar desse script e fazer uma cópia do mesmo e a partir dessa cópia fazer algumas pequenas alterações, né? O script, basicamente, ele é composto por variáveis, onde no momento que ele está sendo executado, ele faz a verificação se aquele equipamento, o qual eu pedi para o script executar aquele parque de equipamentos ou aquele equipamento, realmente é do modelo do fabricante, é daquele fabricante, usa realmente esse tipo de iOS, qual é o modelo do switch, porque senão ele pode empurrar ou tentar empurrar um arquivo binário para determinados equipamentos que não vão executar aquilo nunca. Então, por isso existe uma grande consistência. E no momento que tudo é feito match de forma correta, o script executa, faz o login no equipamento através desse SSH Telnet e executa a mudança ou upgrade, ou seja, envio binário
nesse caso, para uma atualização de firmware, de iOS, para todos os equipamentos Cisco desta família 2900 e 3560. Então, isso ajuda muito na automação, dá muita agilidade para os administradores de rede. E algo bastante importante, veja, o equipamento, o NetMRI, está gerenciando todos os devices da rede, de forma que qualquer ação que um administrador execute, ele tem os logs dos switches. Não importa se essa ação foi realizada diretamente pela ferramenta NetMRI ou se essa foi uma ação realizada por CLI, diretamente na linha de comando do equipamento. Uma vez que o administrador se logou, automaticamente esses logs estão sendo enviados para o NetMRI e o NetMRI está armazenando toda a experiência que o administrador está realizando naquele equipamento. Seja um simples comando de show config, por exemplo, para verificar a configuração, até mesmo uma alteração pequena ou de grande porte. Então, tudo isso o NetMRI vai registrar e vai logar. E, obviamente, se o config sofrer uma mudança por CLI, linha de comando, o NetMRI vai fazer a cópia do arquivo de configuração também. O NetMRI também permite que, através dele, você possa fazer Telnet ou SSH para o dispositivo de rede. Eu vou mostrar isso já já. Bom, eu tenho aqui os meus scripts, eu tenho aqui umas bibliotecas, né, onde eu posso agregar novas bibliotecas de outros fabricantes, caso eu tenha um tipo de fabricante que eu não possuo essa biblioteca, basta eu baixar a biblioteca desse fabricante na ferramenta NetMRI, e a partir daí eu tenho o NetMRI, a partir do config de automação que foi criado ou customizado, ele vai ler as bibliotecas dos produtos, e dessa forma vai executar os comandos de acordo com cada fabricante. Os configs templates também são algo bastante interessante. O que isso faz, na verdade, é fazer a verificação recorrente do padrão que os configs de determinadas famílias de produto possuem. Vejam que aqui eu criei um config template simples, né? Mas esse é o meu template. Caso algum equipamento, nesse caso também um modelo roteadores da Cisco, não possuam esse tipo de config template, com essas informações, por exemplo, como os usuários, nome de usuários, senha, configuração de portas, de VLANs, etc., o NetMRI vai nesse mesmo modelo de equipamento, como vocês podem ver aqui, e aplica esse config template. É o template básico que todo equipamento desse modelo, deste fabricante, dessa versão de iOS deve possuir. De forma que você estandariza e padroniza as configurações dos seus devices de maneira automatizada. Isso é algo que ele faz muito bem. Outra parte importante são as listas. Então, eu posso configurar eu tenho aqui uma ferramenta de configuração, o qual eu não preciso ser um expert em programação, basta saber exatamente o que eu quero realizar, e neste caso, você pode criar listas, imagina que você quer mudar o banner dos seus devices, por alguma razão, houve uma fusão da empresa com outra, ou a empresa mudou por alguma razão o banner de alerta, onde ao se fazer login nos dispositivos, a primeira coisa que a pessoa que acabou de fazer o login recebe é um banner de alerta. Eu posso construir aqui um banner de alerta e mandar aplicar nos meus switches, em todos os meus equipamentos de rede, a partir de um script. Ou, por exemplo, eu posso criar uma lista, como eu fiz aqui, eu posso criar uma lista para trocar o nome dos switches. Houve uma fusão das empresas. Esse é um exemplo. Então, eu quero agora alterar o nome dos switches. O nome anterior era ABC e agora eu quero que o nome seja XYZ por conta da fusão. Então, eu crio aqui colunas. Eu vou adicionando essas colunas através desse botão. Então, eu informo o NetMRI o seguinte, olha, todo equipamento que tiver o nome ABC, eu quero que você inclua XYZ. Troque isso para mim, faça essa substituição.
Você pode já apontar quais são ali os IPs desses equipamentos, ou simplesmente para ele verificar na configuração, tudo que começa com ABC, alguma coisa, ele troque para XYZ, mantendo parte do nome existente. Muito fácil de fazer isso, simples, não precisa ser um expert em programação, basta saber exatamente o que você tem em mente e pedir para a ferramenta realizar. Então, aqui são vários exemplos que você pode customizar isso. Por exemplo, eu quero que o default gateway desses equipamentos, esses equipamentos agora passem a ter este default gateway. Então, eu executo o script, aponto o script para esta lista, o script vai ler a lista e vai aplicar as configurações que eu estou determinando. Posso também fazer jobs através de schedulagem. Todos os scripts eles podem ser schedulados para serem executados de acordo com o horário, dia e horário pré-determinado. E pode também ser passível de aprovação através do workflow que a própria ferramenta possui. Então, eu crio um grupo que vai submeter as mudanças através de script e tem um outro grupo que vai verificar esses jobs e vai dar vai aplicar a aprovação ou não. Se tiver tudo correto, de acordo com o fluxo do chamado, com o fluxo dos processos internos, os administradores aprovam e o script vai entrar em execução na data e horário pré-definido. Né? Isso é bastante interessante. Esta tab também é a tab de Trigger Jobs, onde eu consigo fazer gatilhos, né? Então, é bem aquilo que eu comentei no início. Se a minha community é companhia 123 e por alguma razão um administrador cria uma community 123 companhia, eu quero que a ferramenta faça a remediação imediata desta mudança. Esta community não pode existir, só pode existir a primeira community, não a segunda community. Então, isso é o que a gente chama de trigger jobs. Eu crio essa condição e a ferramenta fica analisando todos os conflitos. No momento que essa condição foi violada, instantaneamente ele vai e faz a remediação. Ele volta ao padrão da empresa, ele volta ao padrão que foi determinado. Isso, de novo, 80% ou mais dos problemas gerados no ambiente de rede são falhas humanas. E essa é uma ferramenta fantástica para se criar padrões para determinar quais os problemas devem ser remediados de acordo com os policies. Bem, essa tab de Job History é uma tab dos jobs que foram executados. No dia de hoje eu não tenho nenhum aqui para ilustrar, mas se eu tivesse executado os 10 jobs, ou 10 scripts, eles estariam aqui nessa lista, mostrando se foram executados com sucesso, se geraram problemas, quais são os problemas que foram gerados. Custom Issues também está muito relacionado aqui nessa parte do Trigger Job. Eu gero o problema, eu gero o incidente que eu quero que a ferramenta verifique, ou melhor, eu gero a condição contra qualquer incidente que eu quero que a ferramenta verifique e associo isso a um trigger job. E é isso que ele tem feito aqui. Por exemplo, switch port error mode. Né? Se eu detectar alguma coisa relacionada a problemas de erro numa VLAN, numa porta, etc., a ferramenta gera uma ação, me notifica ou executa um script para dar um shutdown numa porta ou fazer qualquer outra ação nesse nível. E aqui é a tab de Policy Design, o próprio nome já diz, é onde eu posso customizar as minhas próprias regras, as minhas próprias políticas. Então, eu quero criar uma regra, uma condição, e aí eu posso customizar isso através de expressões regulares, eu posso usar um XML, por exemplo, condições, expressões regulares, como bem aqui estão, né? Então, eu determino uma condição e se essa condição for violada, algo vai acontecer, a ferramenta vai tomar um tipo de ação. Bastante simples, não é complexo esse módulo de se entender, não. Aqui está muito relacionado também às policies compliance, né? De ITIL, DISA, SOX, etc. E, por fim, a ferramenta de relatórios, onde você tem aqui uma ampla lista de relatórios já pré-configurados e também passíveis de ser customizáveis. Né?
Então, por exemplo, eu quero pegar aqui um relatório sobre inventário de portas. Vou usar esse como exemplo aqui, Inventory Assessment Custom, né? Eu posso schedulá-lo, editá-lo, alterá-lo ou simplesmente executar esse relatório que já foi pré-definido. Eu seleciono a data que eu quero que ele verifique algo retroativo na minha rede, por exemplo, pode ser, por exemplo, no dia de ontem, e vou selecionar um grupo qualquer. Eu posso pedir de todos os equipamentos da minha rede, mas isso vai levar um certo tempo, ou eu posso selecionar aqui um grupo específico. Eu vou usar aqui, por exemplo, o grupo de suítes. Então, eu vou pegar esse aqui, eu quero fazer um relatório de assessment dos meus suítes. Esse relatório é totalmente customizável, né, como eu já bem comentei, e é possível e passível de se agregar o logotipo da empresa que contratou, obviamente, a ferramenta NetMRI. Você pode substituir o logo da Infoblox pelo logo da sua empresa. Esse relatório, como aqui, né? Eu posso adicionar aqui facilmente o logo da empresa. Este relatório, nesse caso aqui, não teve nenhuma mudança, nenhuma customização no dia anterior. Vamos pegar aqui algo um outro tipo de relatório aqui. Config Reports, por exemplo. Eu quero pegar um relatório de inventários. Aqui, Assessment, por exemplo, este. Vamos rodar esse relatório e vamos pegar de tudo aqui. Vamos deixar ele trabalhar um pouquinho. E já a gente eu volto a comentar o relatório. Bem, o relatório está sendo gerado, ele está varrendo todos os arquivos, todos os configs, na verdade, já existentes no produto NetMRI, para verificar quais componentes, nesse caso, esse relatório gera componentes que esses equipamentos possuem. Se é um switch modular, ele vai dizer quais módulos são, qual é o chassi, se é um switch standalone, quantas portas ele possui, algo desse nível, né? Então, aqui ele me diz, olha, você gerou o relatório já de assessment, você tem aqui 7 equipamentos classificados como firewalls, você tem aqui a lista desses equipamentos, você tem aqui roteadores, toda a sua lista de roteadores, onde eles estão fisicamente localizados, quais são os IPs, qual é o modelo, o número de série, versão de firmware, se é um appliance físico, se é um appliance virtual, ou seja, é um assessment de fato da sua rede. E existem inúmeros outros relatórios, né, que você pode usar como relatórios de porta, relatórios de inventário, de equipamentos, enfim, a lista é bastante ampla nesse sentido. Inclusive relatórios de equipamentos que estão em final de vida, end of life, end of sales, end of support. Eu posso gerar um relatório também nesse nível, para que você seja notificado qual é o último período ou último ano que você pode renovar o suporte e manutenção daquele modelo de equipamento de determinado fabricante. Então, nós fazemos uma consolidação de uma base de dados com todos os fabricantes suportados pelo produto NetMRI, e dessa forma nós trazemos essa base para a nossa nuvem, o produto NetMRI faz a consulta na nuvem Infoblox e verifica e faz o download, obviamente, dessa base e aplica esta lista de acordo com o modelo de equipamento que você possui. Então, por exemplo, se dentro da sua empresa, teoricamente, você tem um modelo Cisco 7200, ele vai te dizendo, ó, já está em End of Support, entrou em End of Sales em 2012, e o End of Support terminou em 2017. Ou seja, nada mais pode ser feito com esse equipamento, a não ser um tech refresh, um replacement, seja do mesmo fabricante ou por um outro fabricante escolhido que vá suportar essas funções que esse equipamento está realizando na sua rede. Algo bastante importante, não sei se vocês estão se perguntando ou não, mas quantos fabricantes de Infoblox suportam? Então, aqui no nosso site de documentação pública, né, docs.infoblox.com, você tem aqui o produto NetMRI, você pode clicar nele, e dentro do produto NetMRI, dos manuais do NetMRI, são várias versões, a última versão é a 7.4.3, e aqui nós temos da versão 7.4.3
quais são os devices suportados pelo NetMRI, ou seja, não só os fabricantes, mas também a lista de devices suportados. Então, de forma que você basta clicar Device Support Model, e aí ele te dá uma lista bastante ampla. Ops, falhei aqui, Device Support Bundle. Device Support List. NetMRI, novamente. NetMRI, aqui. Perdão, eu cliquei no ícone errado. Device Support List, está aqui. Então, está aqui todos os fabricantes, toda a descrição do produto, e aí ele começa a listar para nós, aqui nesta tabela, início, né, toda a infraestrutura. Então, desde os primórdios, né, dos modelos mais antigos, como o Tricon, A10, e aí a lista começa em ordem alfabética, você passa a saber quais os modelos são suportados, quais não são, de acordo com a lista que está aqui. Soluções já um pouco mais antigas, mas ainda assim, né, foram suportadas no passado e, por incrível que pareça, principalmente clientes de governo, tem muito equipamento que já está em fim de vida há vários anos e continuam em funcionamento nas redes, né? Então, essa é a lista de Support Bundle, de devices suportados. Veja que a lista de devices Cisco ela é muito ampla, nós suportamos toda a base da Cisco. O importante, de novo, é reforçar e inteirar que não é a solução NetMRI, ela é multi-vendor, não é apenas de um único vendor. É muito difícil que 100% de uma rede seja provida dos equipamentos, sejam provida por um único fabricante. Então, é muito importante você pensar em considerar uma ferramenta como essa, que você vai poder passar a fazer gestão e controle de todos esses seus devices de rede. Bem, meus caros, essa foi uma rápida apresentação da solução NetMRI. Caso vocês tenham, alguém tenha alguma dúvida, por favor, pode tirar o microfone de mute e em respeito aí ao tempo reservado para esse webinar, né, eu finalizo por aqui e agora estamos abertos a perguntas e respostas. Ô Paulo, como é que é o licenciamento da ferramenta aí para a gente entender como é que a gente pode fazer um site? A ferramenta é licenciada por quantidade, por devices, né? Nós temos bundles a partir de 100 devices. Então, se você tem 500 devices na rede, você faz um licenciamento de 500 a 600 devices, para ter uma folga, né? Se você tem mais que esse número, quanto mais licenças você contrata, menor é o número da licença por device. Então, a forma é por device. E no nosso caso, a Infoblox entende que um device é, de fato, um dispositivo. Então, se você tem um chassi no seu data center, ou vários chassis, este chassi, não importa a quantidade de módulos que ele possua, ele é um device. Se você tem um switch de 12 portas, 48, 24 portas de distribuição nos andares da empresa, este também é um device. Então, a contabilização é por device e não por pilhas ou módulos de equipamento. Eu tenho um switch com 180 portas, não importa, esse switch ele é considerado como um device. E um switch de 12 portas também é considerado um device. A forma de licenciamento, quando eu licencio um device, quando a ferramenta identifica esse device, ele diz, olha, ok, eu posso ter controle total sobre esse device, é aí que ele aplica uma licença a ele. Então, conta uma licença para aquele device. É dessa forma que é feito. Legal, os dispositivos virtuais, né, roteadores, firewalls ou até switches virtuais, ele contabiliza também como sendo um? Como é que seria? Se você tem, por exemplo, um Nexus, onde você tem várias instâncias virtualizadas, não. Cada um ali dentro do Nexus é um virtual appliance, porque é um virtual appliance que possui um serial number diferente do próprio chassi do Nexus, né? Então, são equipamentos virtuais que estão sendo provisionados. Entendi. Obrigado. Uhum.
Mais alguma pergunta? Bom, meus caros, mais uma vez quero agradecer imensamente aí a toda a equipe da Binário, que tem nos apoiado bastante aí com esses webinars e nos ajudando aí a chegar mais perto dos clientes. Quero deixar aí um agradecimento mais uma vez a todos da Binário. E se não temos mais perguntas, damos por encerrado aqui este webinar. Paulo, Comentários, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade também. Paulo, é o Valtir. Só queria comentar que esses webinars estão sendo gravados, e o webinar 1 e o webinar 2, né, do tema 1 e do tema 2, já está disponível no canal do YouTube do Grupo Binário, tá? Então, se alguém quiser rever o webinar 1 e 2, está disponível em nosso canal no YouTube. E esse daqui, esse terceiro webinar e último, né, encerrando a trilogia, a gente disponibiliza aí nos próximos 4 dias, no máximo, em 4 dias, a gente estará com essa apresentação no nosso canal no YouTube também, tá bom? É isso. Fantástico, meus caros. Muito obrigado pela participação de todos e nos vemos numa próxima. Obrigado, um abraço. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.